aqui o LP e eu estou num cenário muito estranho. Estou aqui com o Daniel para falarmos um pouco mais sobre o mangá de One Punch Man. Nós estamos aqui na segunda temporada, que está um pouco polêmica por causa das animações, mas eu estou acompanhando toda a temporada, todos os animes, e basicamente eu não estou sentindo tantas assim, distorções quanto eu esperava. Eu achava que seria algo pior, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o mangá e sobre todas as características técnicas que acabam acontecendo na história. Beleza. Meu nome é Daniel, sou youtuber de anime. Bom, assim, o que eu acho mais interessante a gente começar falando o quanto as pessoas, no geral, as pessoas que leem o mangá, as pessoas que estão lendo o mangá, elas ficam um pouco decepcionadas com relação à animação, mas todo mundo admira bastante o roteiro. Cara, E assim, o que eu acho mais interessante é a gente falar sobre o roteiro de fato, porque, cara, querendo ou não, o One conseguiu fazer esse roteiro ter sucesso desenhando bonequinho de palito. Palito, cara. Né? Então, assim, muita gente tá brigando, eu vejo muita gente brigando por causa de One Punch Man. Discutindo mesmo, né? Forte mesmo nas redes sociais. Porque, querendo ou não, gente, a animação não tá aquelas coisas. Ela tá ok. Né? Mas não tá nível... Tem muito anime pior por aí, né? Tem muito anime pior por aí. Então, a animação tá ok. O que eu vejo muita pessoa brigando é justamente nessa questão da animação. Ah, não, mas a animação importa, a animação não importa. O que importa, né? O que eu acho mais legal de One Punch Man é o roteiro. Então, eu vejo que as pessoas estão brigando, mas numa coisa elas concordam. O roteiro de One Punch é muito bom. E o roteiro e a trilha sonora, né? Porque tá fazendo toda a diferença, cara. Alguns lugares, assim, teve esse último episódio, acho que foi o 5? 4. Que foi o episódio da luta do Metal Bat com o Garou. Esta luta teve uns probleminhas ali. Teve. Porque literalmente o Garou tá dando soco, parece barulho de metralhadora. Mas em compensação, os outros episódios a trilha sonora tava muito boa. Muito boa. Você vê a música da opening. Muito boa também. É muito boa. E tem o autor brasileiro, se não me engano. Isso. E tá foda pra caralho. Mas, como eu falei, o pessoal ficar brigando por causa da animação, cara, acho que o mais importante é o roteiro. O fato, né, de como ele... Porque o One Punch, ele é um Gintama elevado à milésima potência. Ele é bem melhor que... Eu considero... Ele é bem melhor que o Gintama. Então, o fato de que eu nunca assisti o Gintama todo, né? Só que o Gintama é realmente uma sátira de um jeito mais brincalhona, né? Isso. O One Punch tem o seu universo. Ele tem ali o seu universo, as suas regras, as suas bases. E só que o que acontece é que você entende as referências. Você tem referência de Yu Yu Hakusho, você tem referências a Dragon Ball, várias referências durante a obra. E que nem você vai observando esses pontos e você vai sacando a genialidade ali do roteiro e ao mesmo tempo na obra. E o fato também de quando acontece alguma coisa com o Saitama, e que você olha assim e você pensa, mano, como que o autor conseguiu pensar nisso? Por exemplo, o Garou derrotando todos os heróis. Sim. Ele vai derrubando um por um. Eu tô falando aqui com as coisas que eu acompanho do anime. Tô falhando, eu não acompanho o mangá. Mas a gente vai... Pode deixar comigo que eu tô aqui pra tomar spoilers mesmo do mangá. Tô há 6 anos acompanhando desde a Wave. Então vamos lá. E aí, quando o Garou acaba encontrando o Saitama, e o Saitama acaba falando... Cara, essa parte eu chorei de dar risada. A senhora LP tá aqui do meu lado. Ela percebeu, falou assim, por que você tá rindo? E só que toda aquela base dele conseguindo derrotar ali todos os heróis, e de repente ele olha assim, finalmente eu te encontrei. E aí você observa, nossa, ele tá falando com o vilão, ele tava encontrando o Garou, né? E aí ele olha pra não era pro Garou, era pra peruca que ele queria comprar. E aí o cara vai pra cima dele, o Garou vai pra cima dele e fala, o que você quer? Você quer me assaltar? E ele derrota o Garou, cara, com um braço só. Ele só faz assim, ó. Ele repete o golpe do Garou, porque o Garou dá uma nele, ele
o chão dá até uma baixada cara, assim. E ele é automático, né? Ele faz desmaia o cara. E o cara desmaia. Mano, é umas coisas que, tipo assim, que você não acredita. Você olha assim, mano, como assim? Como o autor conseguiu pensar nisso, tá certo? Que o Saitama é roubado, né? Conseguir derrotar os oponentes dele com apenas um soco. Mas o fato é como o autor acaba brincando de como ele consegue fazer com que o personagem consiga derrotar os vilões, né, os oponentes deles com apenas um soco, mas de um jeito que você não acreditava que iria acontecer. Eu acho que uma coisa que o One faz muito bom, no âmbito geral, ele caracteriza muito bem os personagens. Isso. Então você tem... Cada personagem de One Punch Man tem a sua cara. E tem a sua personalidade. Você percebe a personalidade deles pela maneira como eles são desenhados. Então, por exemplo, o King. King tem uma puta de uma presença, né? Tem cicatriz na cara, cara gigante, forte, não sei o quê. Mas na verdade ele é um puta do povadão. É um cagão, né, cara? Entendeu? Então, por que ele faz isso? Porque ele caracteriza bem os personagens. Ele pensa bem nos personagens antes de desenhá-los. Quando ele desenha, mesmo daquele jeito, ele consegue dar personalidade aos personagens. E aí o que acontece? O Murata, que desenha muito bem, vai lá e pega toda essa personalidade que o One construiu e extrapola para um desenho mais realista, que faz com que você entenda até mais sobre a personalidade dos personagens. E isso vamos pro anime. O que acontece no anime é justamente aproveitar essa personalidade dos personagens e fazer ação sobre isso. Né? Uma coisa que eu gosto muito do anime é o quanto ele agiliza algumas coisas do mangá, principalmente. Porque, por exemplo, a luta que a gente teve do Metal Bat contra o Garou. No mangá, ela é bem prolongada. Eu até gostaria que ela fosse mais prolongada no anime. Só que, não sei se o anime deixa você ter tanto tempo de uma luta, principalmente no caso do Metal Bat com o Garou, porque o Metal Bat ele é um personagem secundário, né? Ele só tá ali para trazer uma mensagem. Isso. Né? Que ele tem uma certa semelhança com o Saitama, inclusive. Isso. Por exemplo, porque ele bate o negócio na cabeça, e aí ele vai ficando mais forte, vai ficando mais confiante, vai ficando mais motivado, e ele vai ficando mais forte. O Garou até cita que quanto mais ele apanha, mais forte ele fica, e pergunta qual que é o poder dele. É uma clara alusão ali ao Saitama. E então ele tem esta função. E uma coisa legal do anime é que ele trabalha bem essas funções. Cada personagem tem a sua função. A Fubuki teve a sua função já. Na primeira temporada, o Genos tem a sua função. Agora o Garou vai ter a função dele, mas a função dele é um pouco mais ampla, né? Então por isso que ele vai aparecer mais. Né? Então eu gosto como a essência do roteiro, a essência do roteiro do One lá da webcomic não foi perdida, porque o anime trabalha justamente bem essas funções dos personagens e caracteriza bem a personalidade de cada um, né? Você acha que... É uma pergunta que eu acho que muitas pessoas vão no meu canal perguntar sobre isso. Você acha que se os personagens coadjuvantes, os personagens secundários de One Punch não fossem tão bons como eles são, e apenas o Saitama daquele jeito que ele é agora, você acha que o anime iria funcionar? O mangá iria funcionar? Não, é totalmente baseado na profundidade dos personagens secundários, para quando chegar o Saitama dá uma quebrada nessa... Porque basicamente, One Punch Man é basicamente uma coisa. O mundo normal com o Saitama. Né? É uma quebra de paradigma, né? É o mundo normal de heróis com o Saitama. Entendeu? Então você tem, claro, inimigos super poderosos que esse mundo normal de heróis não teria como derrotar. Isso. Mas esses inimigos super hipernaturais de poder absurdo também não existiriam no mundo, num quadrinho de herói. Existe um equilíbrio entre os inimigos e os amigos. Existe um equilíbrio. Você não tem como ter um vilão que não vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado. E aí o One Punch Man faz exatamente a mesma coisa, só que num nível muito mais acima. Que ele pega o Saitama, coloca num nível super acima de tudo. E nivela todo o resto, né? Nivela todo o resto. Aí aparece um vilão que
daria o pau em todo mundo, mas ele tá lá pra resolver, porque é pra isso que ele serve. O Saitama tá lá pra isso, né? É a vírgula que faz com que a história continue, né? Exatamente. Porque, tipo assim, a sacada, se você tá acompanhando o anime, mas não acompanha o mangá, é basicamente a sacada de colocar o Saitama no torneio foi pra botar o terror na cidade. Isso, porque se ele tivesse na cidade, o Saitama, e até mesmo eu acho que até o Genos, né? Se o Saitama tivesse na cidade, nada daquilo que estava acontecendo iria acontecer. Basicamente porque o Saitama tá vendo. Se o Saitama vê uma centopeia anciã gigante detonando na cidade, o que ele vai fazer? Vai dar um soco nela. Ele vai dar um soco nela. É basicamente isso. Então, ele está num ambiente fechado, que não está vendo nada, ele não está ouvindo TV, ele não está ouvindo nada, ninguém está entrando em contato com ele para saber se ele pode ajudar ou não. Ele está num ambiente fechado, que é o negócio das artes marciais, lá, né, o Coliseu ali. E por estar nesse ambiente, ele não tem como ter acesso ao mundo exterior. Isso. Então, o mundo exterior está normal, né? Ou seja, os heróis estão tendo que lutar contra uma ameaça não sei o nível que eles falaram, mas acho que é nível demônio. Tem todos os níveis. Tem todos os níveis lá. E tá acontecendo isso no mundo inteiro, mas ele não tem como acessar. E ainda bem que ele não tem como acessar, porque senão ele estragaria esse arco normal de HQ de herói. Esse arco normal seria completamente destruído. Porque basicamente todo mangá shonen tem uma competição em que todos se enfrentam, né? Você tem também, Dragon Ball, você tem... Então ele aproveita também disso. Você tem Dragon Ball, Hunter x Hunter, você tem Naruto, Boku no Hero. Sim. Então todos esses animes e mangás têm esse torneio, que já é padrão. Eu nem sei quem começou tudo isso, né? Porque as pessoas até brincam que Naruto copiou Hunter x Hunter, mas Hunter x Hunter provavelmente copiou outras obras e assim por diante. Eu nem sei quem começou esses torneios, mas é algo que move, porque a galera quer saber quem nessas lutas, né? E o mais interessante é que o Saitama não vai enfrentar heróis classe S, não é um torneio de heróis classe S, é um torneio de artes marciais. É simplesmente um torneio de artes marciais e o protagonista, né, o Saitama, ele não luta artes marciais, entendeu? Ele simplesmente tá lá pra competir. Ele gostou, nem é pra competir, é pra ganhar o dinheiro mesmo, né? Ele tá interessado tanto no dinheiro e também tá interessado nesse negócio de artes marciais, porque ele falou assim: isso aí é uma coisa diferente, eu quero ver isso aí. Aí ele foi lá e ele foi e entrou, né? Entendeu? E basicamente o One Punch, ele é essa quebra de paradigma, né? Que faz com que tanta gente acabe gostando dessa obra pelo simples fato do inacreditável acontecer, né? Sempre do inacreditável e sempre do autor, né, acaba conseguindo realmente se reinventar com seus personagens, tanto com o protagonista, né, que ele acaba tem um momento clássico da primeira temporada que eu acho que é o meu favorito da obra até então, que é quando ele está prestes a derrotar o vilão lá, que se diz ser um Blaster Master da sociedade secreta lá. É o Boros, Isso, Boros. E aí ele fala, quando ele vai dar o golpe final, que o cara tá falando: não, eu só vou ficar daqui uma semana matando todo mundo e tal. E você pensa, nossa, ele vai realmente ficar indignado com a situação. Ele dá um soco no cara falando que hoje era o dia de promoção no supermercado, cara. Não, esse foi o do Besourão lá. Isso. O Besouro. Hoje é dia de promoção no mercado! Cara, quando ele dá um soco no personagem, né? E ele fala que tá indignado, mas não com o cara, com a possibilidade do cara matar todo mundo, mas sim porque era a promoção no supermercado naquela semana. Você começa a perceber que o autor, ele é realmente diferencial na história. Não pelo fato de ser um anime incrível, com grandes revelações, mas como ele acaba conseguindo fazer com que a obra toda acabe caminhando para aquela etapa que seja algo que você vai falar: mano, não acredito que ele fez isso, cara. Bastante quebra de expectativa e eu acho incrível como que o One consegue pegar literalmente todos os estereótipos de HQs e mangás e animes, etc. Bota tudo no mesmo buraco e aproveita disso para fazer piada. Eu acho sensacional. E ele consegue trabalhar isso, né? Porque, como eu falei, o One Punch tem um próprio universo dentro de si. Ele tem as referências das outras obras e ainda consegue trabalhar, como aquilo que o Daniel falou,
de elevar o Saitama lá em cima e colocar os outros personagens, alinhar os outros personagens por baixo. E tipo, fazer com que eles se virem ali embaixo para o Saitama vir tentar resolver do jeito menos provável, né? Do jeito menos provável, ele cair do céu, ou ele ir de bicicletinha, ou várias etapas assim. Vai de carona de bicicleta. Vai de carona de bicicleta e os coadjuvantes, os personagens secundários são realmente incríveis. Ele vai de carona de bicicleta, sendo que ele podia muito bem correr. Né? Porque ele correu para ir até o laboratório, né? Ele correu com Genos. Então ele podia muito bem correr, mas não, ele preferiu ir de bicicletinha. Então o Saitama, ele é uma pessoa que, por mais que ele seja realmente poderoso, ele vê nas coisas simples algo fundamental. E ele várias vezes acaba dando várias lições de moral assim na história. A lição de moral dele são geralmente algo a ver com o ser herói, né? Isso, ser então herói. Você tem a lição de moral dele quando ele derrota o cara o rei do mar, rei dos mares, né? Ele não assume que ele derrotou com um soco, né? Ele fala, esse cara já estava cansado, eu só tive que dar um soco, etc. Porque senão ia parecer que os outros heróis são imprestáveis, são completamente imprestáveis. Então, para ajudar os outros heróis, ele assume que ele é fraco, né? Então ele faz isso pelo bem dos heróis. Aí tem uma outra que é a parte que ele tá brigando lá com os caras de regata. Isso. Que todo mundo falando que você é uma farsa, que não sei o que, blá blá blá. E ele fala, beleza, eu sou mesmo, é isso aí. Tá, não tô aqui pra enganar ninguém, eu tô aqui pra ser um herói, né? E é isso aí, então tá bom. Então o Saitama faz várias reflexões sobre o que é ser herói, mesmo ele, quando perguntado, ele respondendo que é um herói pro hobby, mas ele sabe que é o seu herói porque é o hobby dele, então ele sabe o que é isso. Isso. Né? O próprio King mesmo é uma consequência dos atos dele sem identificação, né? Então, tipo, quando ele derrotava, ele falou assim, cara, era muita coincidência, e é muito legal que o One faz isso, né? Era muita coincidência, porque toda vez que um vilão aparecia, o vilão, ele caía do meu lado. Isso é uma coisa interessante, aliás, de abordar, porque é o seguinte, a questão da coincidência né? A coincidência no One Punch Man, ela é pensada. Ela é pensada. Ela faz parte do roteiro. Não é coincidência assim, eu preciso desta coincidência para que o roteiro dê certo. Não, ela foi feita de propósito. O King, ele é um efeito da coincidência. Então, o que o One fez? Ele pegou essa falha de roteiro, que é excesso de coincidências, né? Você fazer várias coincidências no anime para que as coisas aconteçam a seu favor. Ele pegou isso e fez um personagem que só queria jogar videogame, né, cara? Exatamente. Ele fez um arco sobre coincidência. E no primeiro episódio da segunda temporada é basicamente explicando isso, né? E isso é muito engraçado, porque o trailer do One Punch, o trailer basicamente é sobre o Saitama confrontando ali o King. Se você não acompanha o mangá, você acha, nossa, o King vai ser um personagem da hora, né? E aí quando você vai assistir o primeiro episódio, quebra toda a sua expectativa referente ao personagem, cara. E é muito bacana ver como o One trabalha com o One Punch Man. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você apareceu aqui sem acompanhar o vídeo que a gente falou de Sword Art Online, a gente odiou o Sword Art Online lá no vídeo, lá no canal. Falamos bem de Long Horizon. Falamos bem. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e não sabe quem é o Daniel, aqui no link, no primeiro comentário, o youtuber de anime, se inscreve lá, curte o vídeo lá pra gente. Também se inscreve aqui também. Inscreve nos dois canais, pô. Isso. Se você está aqui, vai lá, dá uma visitinha no vídeo dele, a gente falou bastante sobre o Sword Art Online. É uma coisa bem interessante para você pensar, repensar sobre os isekais e as influências e as más influências que o próprio anime acabou trazendo. Basicamente foi isso, né, que a gente acabou falando. Basicamente é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, aperte o sininho nos dois canais, entendeu? É isso aí. Vai lá ver meu vídeo lá e vê os comentários, ó. O link vai estar no seu comentário. Primeiro comentário. Vai comentário fixado dele, vai estar o link pro meu vídeo. No comentário fixado do meu vai estar o link pro vídeo dele. E é isso aí. Muito obrigado, valeu, falou. E valeu!